Nossa linha do tempo começa com a divisão das 12 tribos em 10 tribos ao norte, constituindo o reino de Israel, e 2 ao sul, constituindo o reino de Judá. Em 722 a.C., o reino de Israel foi destruído pelos assírios. Essa destruição está descrita em 2 Reis, capítulo 17. Em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o reino do sul, Judá, e inicia deportações do povo judeu para a Babilônia. Em 538, o rei Ciro, rei da Pérsia, assina o primeiro decreto permitindo que o povo judeu volte para Jerusalém. Também o rei Ciro liberou todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia tomado como despojos. Neste período entre Ciro e Dário, houve uma pressão muito grande dos samaritanos, e eles escreveram cartas a Artaxerxes dizendo para procurar no livro das crônicas e que Judá sempre foi um reino rebelde. Artaxerxes então responde aos samaritanos que, tendo posse dessa carta, forçam aos judeus a pararem a reedificação. Então, os profetas Ageu e Zacarias profetizaram no reino de Judá, para que os judeus voltassem a reedificar o templo. Os opositores à reedificação do templo perguntaram então por que eles estavam continuando a reedificar o templo. Responderam então que Ciro, rei da Babilônia, deu a ordem e que havia um decreto que poderia ser verificado nos arquivos reais da Babilônia. Então Tanetai, um governador persa na Síria, consulta ao rei Dário, que verifica que esse decreto realmente foi emitido. Dário então emite um segundo decreto, reforçando ainda mais o primeiro decreto, para que a obra continuasse e que não houvesse interrupção. E qualquer tipo de interrupção ou alguma alteração que houvesse, poderia inclusive essa pessoa vir a pagar com a própria vida. A reedificação do templo é concluída. Enquanto isso, na Pérsia, Ester é eleita rainha em 479 a.C. Apesar dos judeus terem voltado para Jerusalém, ainda muitos permaneceram na Babilônia e também em Suzã, no Império Persa. Esdras também estava na corte persa e volta através de uma ordem do rei Artaxerxes, sendo emitido então um terceiro decreto, pelo qual Esdras vai para Jerusalém. Esdras produz muitas melhorias no templo e cuida da reforma literária e religiosa em Jerusalém, retomando então o povo a praticar novamente a lei, a Torá. Os opositores à reestruturação de Jerusalém então entram novamente em ação, colocando fogo nos portões e destruindo as muralhas. Essa notícia chega até Neemias, lá na Pérsia. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes, vendo sua tristeza, pede para que Neemias exponha o que está acontecendo. Neemias então coloca a situação de Jerusalém e recebe autorização do rei Artaxerxes para que ele volte para Jerusalém. Neemias então é instituído governador de Judá. Ele volta com todo o apoio do rei Artaxerxes para reedificar as muralhas e os portões, sob muita pressão dos samaritanos e toda oposição que havia ali para que esta obra não fosse completada. Porém, ele segue firme e é bem sucedido na reestruturação dos muros e dos portões.